Devocional 13, que bom estar aqui com você, mais um dia para juntos buscarmos ao Senhor, lermos a sua palavra, aprendermos com Ele e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema Deus conhece a sua vida financeira. Será que Deus sabe financeiramente como você está vivendo? É isso que eu quero pensar, porque Tiago nos garante algumas coisas preciosas aqui nesse texto. Vamos ler versículo 5, versículo 1 até o versículo 6. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Quando a gente lê esse texto aqui, parece que Deus nitidamente tem algo contra os ricos, né? Parece que é algo pessoal, mas a gente precisa entender o contexto dessa passagem e entender o que é que Tiago, na verdade, estava querendo ensinar. Jesus nunca foi contra a riqueza. O problema não é o dinheiro em si, o problema é os perigos que cercam ter dinheiro. Algumas coisas podem atrapalhar a pessoa que tem dinheiro, e eu quero pensar isso com você. Paulo enviou na sua carta para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, olha o que Paulo diz para Timóteo falar para os ricos. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo proporciona ricamente para o nosso prazer. Ter dinheiro não é o problema. O problema são duas coisas que Paulo aponta. É você se tornar orgulhoso por ter mais do que outra pessoa e depositar a sua confiança no dinheiro. Essas duas coisas são muito complicadas e Tiago e Paulo estão falando a mesma coisa. Ter dinheiro não é o problema. O problema é você ser orgulhoso. Eu sou melhor do que o outro porque eu tenho mais dinheiro do que ele. Você vale menos do que eu porque eu tenho mais posses. Ou eu confio a minha vida, tudo que eu tenho, no dinheiro. Isso não é bem visto segundo o Senhor. Nesse contexto aqui, as leis trabalhistas, você precisa saber que não são como hoje. Os trabalhadores não tinham tantos direitos como nós. Na verdade, não tinha direito nenhum. E por isso que você deve ler outros textos aqui para você conseguir entender melhor essas leis que o Senhor está falando com o povo. Porque Deus tinha dado leis ao povo dele, mas esse povo não estava cumprindo essas leis que o Senhor mandava. E não existia uma outra lei que protegia essas pessoas. Deixei alguns textos aqui no nosso devocional, no nosso e-book, para você ler. Deuteronômio, Levítico, Jeremias. Esse povo aqui não estava cumprindo a vontade do Senhor. Deus tinha leis para proteger os trabalhadores, mas eles não estavam cumprindo essas leis. Por isso que o versículo 4 diz que esse salário dos trabalhadores estava sendo retido com fraude, porque o Senhor sempre cuida dos seus, protege os seus, mas as pessoas nem sempre vão de acordo com a vontade do Senhor. Então isso é um ponto que você tem que entender para entender melhor esse texto aqui. Agora, olha que interessante. Quando a gente chega no versículo 6, nós vemos no versículo 5, 6 ali mais no finalzinho dessa passagem, nós vemos que este povo que estava sendo oprimido e roubado, ele é um povo que clama ao Senhor. E é interessante que esse clamor das pessoas chega até Deus. Olha que lição preciosa que nós temos aqui. Essa aqui é a certeza de que Deus ouve as nossas orações. Porque esse povo estava trabalhando, sendo oprimido e não recebendo por direito o que eles tinham, o que o Senhor tinha ordenado que, como leis para
conduzir as pessoas, os patrões aqui estavam roubando, os ricos estavam maltratando as pessoas. Então essas pessoas decidem orar, clamar, buscar ao Senhor. E ao buscarem ao Senhor, elas têm as orações ouvidas e respondidas. Olha, em meio às lutas, sejam financeiras ou qualquer área de luta da sua vida, clame ao Senhor, conte para Ele, fale para Ele. Orar é falar com Deus, fale com Deus, fale com o Senhor, abra sua boca, conta para Ele o que você está passando. Esse é um exemplo vivo de que pessoas que estavam sendo oprimidas, estavam passando por lutas, clamaram e o Senhor ouviu a oração delas. Você deve orar, deve falar para Deus o que está acontecendo na sua vida, qualquer área que seja, o Senhor está nos ouvindo. E mais, creia que existe um justo juiz que julga retamente todas as causas. Ele não é parcial como os seres humanos. Ele não é corrompido como muitos seres humanos. Ele é justo. Ele é um juiz perfeito e ele julga todos e a todos com justiça certa. Ele não vacila, ele não pende para um lado, ele não passa pano para o outro. Ele é justo. E tudo que nós fazemos, nós colhemos. Já falei isso para vocês aqui em nossos devocionais. Tudo que fazemos, colhemos. Se não aqui e agora, na eternidade, com toda certeza diante desse Deus. Às vezes a gente pensa assim, nossa, a gente está trabalhando para o luxo dos outros. A gente não está recebendo, a gente está sendo injusto. Estão sendo injustos comigo. Eu trabalho e não recebo. E aí você faz o quê? Sai reclamando, falando mal para as pessoas. Ah, essa pessoa aqui não sei o que tem. Ah, minha empresa não sei o que tem. Ah, para com isso. Fica falando das pessoas, não. Busque ao Senhor. Se existe uma lição para você entender aqui, é que a sua murmuração não leva a lugar nenhum. O que pode mudar de fato a sua vida e tudo que envolve você é o seu tempo de oração e conversa com Deus. Deus sim pode fazer algo por você. Não confie em homens, em pessoas, nem fale delas. Busque ao Senhor, confie que Ele está suprindo e guardando a sua vida. E seja grato, porque o Senhor tem sido muito bom com você. Faça a sua parte. Trabalhe, estude, se capacite, procure pelos seus direitos. Se for necessário, saia do lugar que você está. Mas lembre-se que sempre, a vida do cristão, ela sempre é conversada com Deus, conversada em oração. É Deus que está no controle das nossas vidas. É Ele quem tem o domínio sobre as nossas vidas. É Ele quem nos sustenta. É Ele que está nos guardando. É Ele que está conosco. Descanse, porque o Senhor está cuidando de você. Amém? Então, diante das injustiças, ore. Diante das dificuldades, ore. Diante de qualquer coisa que você esteja passando, ore. E confie que o Senhor é bom. Não fale mal das pessoas, não deseje o mal das pessoas. Busque os seus direitos, estude, se capacite, faça o que você tem que fazer. E deixe com Deus a parte dele. Quem está cuidando da sua vida não é você e a sua capacidade. É o Senhor e os seus anjos que são enviados a nós para cuidar daqueles que hão de herdar a vida eterna. É isso que Hebreus fala. Então, descanse no cuidado dos anjos, no cuidado do Senhor sobre a sua vida. Deixei vários textos aqui, vários textos mesmo, para você pegar no nosso e-book e ler depois. Tem Coríntios, Timóteo, Mateus, Provérbios, várias passagens para vocês lerem sobre este assunto e se aprofundarem ainda mais no conhecimento. Então deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreve nesse canal e vamos juntos para os nossos devocionais, que tem sido uma bênção, né? Já enviou para alguém? Então envia para alguém, senta junto, assiste, sempre com a sua Bíblia, sempre anotando, sempre aprendendo mais de Deus, e que quando acabar, você continue fazendo isso em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós cremos que o Senhor cuida das nossas vidas, que o Senhor é Rei sobre as nossas vidas, é Senhor, é o nosso Salvador, é quem nos sustenta, quem nos protege. Nós cremos que os Teus anjos estão nos servindo, Deus. Pai, muitos irmãos e irmãs podem estar passando por momentos de grande injustiça neste momento, de grandes lutas financeiras, mas
eu peço que o Senhor ajude elas a clamarem a Ti, em vez de reclamarem das pessoas, da política, do governo, dos patrões, que elas entendam que só o Senhor pode fazer algo por elas. Então cuida de cada uma delas, dessas pessoas, e faça com que elas entendam que toda a confiança deve estar depositada em Ti. Nós amamos ser cuidados pelo Senhor, porque o Senhor é o melhor Pai que nós podemos ter. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e colocamos as injustiças que sofremos diante do Senhor. O Senhor é o justo juiz que julga a todos com retidão. Nós descansamos na Tua soberania e no Teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, e foi muito bom passar esse tempo com você. Continue estudando e se aprofundando no Senhor. Ore, jejue e faça devocionais. Tenha tempo com Deus. É Ele quem pode fazer de fato alguma coisa sobre as nossas vidas de bom. Só Ele, mais ninguém. Que Deus te abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.